Meu nome é João André, estou aqui hoje com o arquiteto Alisson, é um cara especialista em BIM. Fiz esse convite para ele trazer esse assunto que chama tanta atenção dos engenheiros, arquitetos, profissionais de engenharia. Alisson, queria que você começasse se apresentando, quem é o profissional. Fique à vontade, você é um cara que tem muita bagagem e todo mundo quer lhe ouvir. A palavra é sua, meu amigo. Bem, obrigado, João. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite, João, de estar compartilhando esse momento BIM, né, que eu chamo de momento BIM. Sou muito suspeito de falar em relação ao BIM, que eu sou um grande divulgador e um grande admirador da plataforma BIM, certo? Uhum. Nós vamos tentar aqui resumir o máximo possível, de uma maneira mais didática possível, para que quem não esteja ainda bem inteirado no BIM ou esteja iniciando o BIM possa entender, e quem tiver a curiosidade também partir aí para uma pesquisa mais aprofundada. Uhum. Mas o BIM entrou na minha vida em 2007, eu conheci em 2007. Aqui no Brasil ainda estava engatinhando, né? O pessoal lá fora já estava bem mais avançado do que a gente. Quem vê o BIM pela primeira vez desperta realmente a curiosidade. Para quem é engenheiro, arquiteto, quem trabalha com construção, quem trabalha com projeto, realmente é bem interessante, né? Na época a gente está vendo isso pela primeira vez, desperta muita curiosidade, mas nós nos barramos com muitas dificuldades de acesso, né? Por aqui no Brasil ainda não está tão... hoje mudou muito, né? Mas em 2007 eu tive só apenas a curiosidade. Uhum. Eu vim trabalhar com BIM praticamente em projetos em 2011, né? Onde eu conheci mesmo, que eu já tinha feito alguns cursos e tal, e algumas empresas tinham solicitado e me deu a oportunidade de trabalhar em BIM. Uhum. Eu passei por algumas instituições também tentando implementar o BIM, mas sempre esbarrava com algum problema, alguma coisa que acabava a gente voltando atrás e voltava para a nossa plataforma CAD, né? Mas eu sou arquiteto, certo? Eu já passei por algumas experiências de projeto CAD, né? Até no início também cheguei a fazer alguma coisa, mas muito pouco, nada muito profissional, da plataforma de papel, certo? De papel, mas foi pouco tempo, no início, né? Eu não cheguei nem a aprovar um projeto, a desenvolver um projeto no início, né? E parti já para a plataforma BIM em 2011, plena, quer dizer, é aquela coisa de esquecer o CAD, doa quem doer. Eu sofri muito com isso, porque eu recebi vários nãos, né? Porque eu tinha que voltar para a plataforma, e o BIM eu acreditava muito no BIM, certo? Hoje a minha cabeça é somente BIM, todos os projetos que eu desenvolvo são em BIM, desde o início até o fim, né? E é isso aí, João. O que eu posso dar de introdução nesse nosso início aí da conversação BIM é isso aí. Estou aqui à disposição para responder as perguntas. Como eu te conheço, já conheço também um pouco do seu trabalho e da sua trajetória, eu vi você comentando que o fato de você já, desde o começo, se especializar nessa metodologia do BIM, isso atrapalhou porque alguns escritórios no início eram relutantes, eram muito fiéis ao CAD, mas também isso abriu portas. Eu acho que o BIM também, eu posso comentar um pouco aqui, eu sei que você trabalhou já em prefeituras, por exemplo, e lá ele era um diferencial. Você conseguia entregar algo que outras pessoas que passaram lá não entregavam. Se tu puder já também comentar um pouco sobre isso. Primeiro, para quem está assistindo essa nossa discussão, eu gostaria de começar dizendo o que é o BIM, né? Perfeito. O BIM é uma plataforma, digamos, eu hoje não chamo mais de nova, não é uma plataforma mais nova de desenvolvimento de projetos, certo? Só que o BIM, hoje a gente costuma dizer que o BIM ele é um modelo virtual, certo? Que não são só geometrias e nem texturas,
Hoje o BIM ele é composto de um modelo virtual, certo? Onde lá nós conseguimos extrair informações, né? Nós conseguimos fazer uma compatibilização, a gente saber que aquela parede, aquela janela, aquela porta, ela é parametrizada, ela pode sofrer alterações, como na vida real. Então o BIM, ela é a nossa construção virtual, certo? Onde lá nós podemos detectar todas essas informações, interferências e etc. antes da nossa construção. Não é isso? Eu acredito que o BIM, as pessoas confundem muito com 3D, né? Quando se fala em BIM, fala em 3D, fala em software, né? Então, o 3D, ele é uma representação gráfica, né? O BIM, além de ser uma representação gráfica, ela consegue extrair informações daquele modelo. Uhum. Então, essa seria uma boa didática assim, de um aprendizado BIM. É saber que ali não tem informações. Em relação ao 3D, assim, eu vejo muita gente dizendo que utiliza o BIM, mas na verdade utiliza um projeto 3D. Porque o BIM a gente sabe que tem a informação por trás do projeto. E aí eu queria, se fosse possível também, que tu diferenciasse o que é o 3D, 4D, 5D, até onde vai esses Ds. Isso. É o seguinte, João, quando se fala em 3D, eu falo apenas de uma representação gráfica, certo? Uhum. O 3D hoje, um SketchUp usa um 3D, usa. Uhum. Mas dali eu não consigo tirar informações, né? Uhum. Então, quando você tem BIM é igual a 3D, não. Temos a diferença. O BIM, além de uma representação gráfica, nós temos lá texturas, temos camadas onde conseguimos extrair todas essas informações. Então, eu costumo parar por aí. O 3D vai até aí. Aí, passando do 3D, nós temos o 4D. O 4D agrega tempo. A gente agrega o cronograma da obra dentro do nosso modelo. Então, além das informações, nós temos o agregado cronograma, certo? Então, nós temos aí um 4D, certo? E assim vai. 5D, além de agregar todos esses outros requisitos até aí, nós temos também custos. Então, quando a gente agrega cronograma, custos, então nós temos o 5D, certo? E assim vai. 6D, nós temos o quê? O monitoramento do projeto. Certo? Então, quando a gente faz um projeto que nós já agregamos tempo, agregamos valores e agregamos um monitoramento, que é um manual do proprietário, o condomínio ter acesso a esse modelo BIM, certo? Então, aí nós temos o 6D, certo? E o 7D é onde a gente, além de agregar todos esses fatores, a gente também vai agregar algumas coisas relacionadas à eficiência energética, certo? É onde a gente vai, é a manutenção do modelo BIM, certo? Tudo isso vai sendo agregado. As nossas certificações, certo? Toda essa parte de sustentabilidade, certo? Muita gente confunde o 6D com o 7D. Acha que o 6D já entra sustentabilidade. E o 7D é onde entra o monitoramento. Mas isso não é uma receita de bolo, não é um padrão, certo? A gente pode brincar com isso aí. O que importa é que 3D, 4D, 5D, nós vamos agregando, né, mais informações para a gente chegar até hoje tem 9D, que é onde a gente usa o modelo que a gente construiu, fazendo a reciclagem de material, certo? Para que possa ser reconstruído. Então isso aí é uma coisa mais ou menos por aí. Legal. Estamos caminhando para isso, né? Com certeza, a gente vem tentando. Cara, o BIM, então assim, eu acho que existe uma diferenciação do entendimento do BIM para quem é, de fato, o projetista. Ele agrega valor para quem é projetista, mas agrega um valor. E ele agrega outro valor para quem é construtor. Eu queria assim, primeiro, eu acho que tem tanto engenheiros que trabalham em construtoras, quanto arquitetos e projetistas de instalações, etc., de estrutura, que estão nos assistindo. Eu queria que tu explicasse, por exemplo, eu sou um arquiteto e quero implementar o BIM no meu escritório. O quanto é de investimento, o que é que eu preciso fazer, equipe, máquina, software, desse um briefing em relação a isso também, por favor. Certo. A gente esbarra aí, João,
no seguinte fato. Eu costumo dizer, eu tive algumas experiências com engenharia também, eu fiz alguma coisa de engenharia civil. Então, hoje eu consigo, no entendimento de graduação, está faltando mais cadeiras, digamos assim, na grade curricular do arquiteto, as cadeiras da engenharia na arquitetura, certo? Por quê? Porque isso não depende somente do arquiteto. Eu vou estudar BIM, eu vou fazer meus projetos em BIM. Isso não depende só do arquiteto. Isso depende do engenheiro, depende do construtor, isso depende do contratante e depende também do cliente. Certo? Não adianta somente o arquiteto trabalhar em 3D, mas sim o engenheiro, certo? O engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico, o engenheiro de estruturas, certo? Porque o grande problema do BIM no início é que só os arquitetos estão tendo essa preocupação, certo? Do qual hoje a gente vê que o engenheiro também tem que manusear o BIM, ele também tem que usar a plataforma, né? Então, hoje só se pensa assim, o meu escritório de arquitetura vai ter que trabalhar em BIM. Não somente o escritório de arquitetura, mas o escritório de engenharia no geral, certo? Porque vai depender da integração de todos os projetos, né? Hoje, para se implantar o BIM num escritório de arquitetura, é bem mais fácil, certo? Por quê? Porque pensa-se que você tem que fazer um investimento, certo? Eu considero como investimento, eu não considero como um alugar, que você agora vai, eu vou acabar com a minha metodologia, que eu uso há 20 anos, para me usar uma tecnologia nova e tal, eu vou ter um investimento muito alto que, para mim, não compensa mais. Vejo muito dono de escritório falando isso, certo? Mas os escritórios que estão começando, já a cabeça muda um pouco, certo? Ele já tem esse entendimento de que, como ele está começando, ele precisa partir também na frente junto com todo mundo. O investimento hoje é alto, certo? Mas já melhorou bastante, certo? Em relação a equipamentos, você realmente precisa ter um equipamento bom, que numa plataforma CAD você não precisaria ter, certo? São computadores potentes, computador com uma boa placa de vídeo, né? Para quê? Para que isso facilite a sua visualização e os arquivos ainda, de uma maneira geral, são muito pesados, certo? Então, é um investimento de equipamento? Mas é um equipamento que acaba se pagando, certo? Porque você está fazendo um investimento, você vai melhorar a qualidade do seu projeto, você vai desenvolver os projetos com mais facilidade, o seu tempo de entrega de projetos é menor, as aprovações de projetos têm um tempo menor, certo? Então, hoje, o básico é isso, certo? E eu costumo dizer que isso não é o suficiente, né? Nós precisamos ter, como diz, treinamentos próprios, certo? A gente precisa montar uma equipe BIM, certo? A montagem de uma equipe BIM também não é tão simples, não é só pegar um cara e ele vai fazer um curso e de repente ele está ali fazendo um projeto, só isso, não, existe o gerenciamento BIM, certo? Até porque quando se fala em BIM, né, não está falando de software, não está falando de AutoCAD, porque quando se fala na plataforma CAD, só se pensa em AutoCAD. Né? Sim. Que no mercado, de uma maneira geral, é o software mais usado, e acredito que todos os escritórios de arquitetura passaram pelo AutoCAD. Mas hoje, quando se fala em BIM, não fala só de software, fala de informação. Então, a informação ela pode ser extraída de qualquer um outro software, contanto que seja BIM. Né? Hoje o mercado, né, ele já foi fechado, né? No caso da Autodesk, ele foi um mercado fechado, todo mundo só tinha AutoCAD, e hoje ele está bem aberto, que existe uma infinidade de softwares que extraem a informação do projeto. Tá. É isso? Eu te pergunto aí tu me falou que, por exemplo, a gente tem um arquiteto, teve uma tendência dos arquitetos a aderirem ao BIM no início, e os engenheiros, digamos assim, demoraram um pouco mais a também migrarem do CAD para uma plataforma BIM. Os engenheiros de projetos elétricos, hidráulicos, projetos complementares como um todo, SPDA, incêndio, estrutural, enfim. E a gente conversando sobre isso, até anteriormente a esse nosso bate-papo aqui, existe uma maneira de todos esses projetos trabalharem
concomitantemente em um projeto, que é a modelagem colaborativa. Aí você me falou que existe, nesse caso, a inserção de mais um profissional, que seria o BIM Manager. Como é que funciona esse ambiente? Só rapidamente aí, para não aprofundar tanto e nem o nosso bate-papo também ficar tão longo, para a gente conseguir ter tempo de apresentar um case. Certo. Eu tenho uma opinião bem particular sobre isso, certo? Quando se fala assim, rapaz, por que os arquitetos começaram primeiro? Por que os engenheiros não continuaram? A gente tem o fator cliente, né? A gente que vive para fazer projeto, nós temos o fator cliente. Então, pela tecnologia, pela plataforma ser uma plataforma nova, então a nossa mão de obra era um pouco precária, certo? Então não adianta só o arquiteto. Quando chegava na mão do engenheiro o projeto, ele tinha pressa, ele tem pressa de executar. Então, como a mão de obra ainda era escassa do BIM, ele acabava chegando para o projetista e dizendo, não, volte para a plataforma seguinte porque eu preciso entregar minha obra, certo? Então isso acontecia sempre. Então as pessoas voltavam e saíam do BIM e voltavam para a plataforma CAD. Você mudar uma plataforma de uma hora para outra, uma plataforma que está aí há quase 30 anos, é realmente um pouco mais complicado, certo? Uhum. Esse universo BIM, certo? Surgiram algumas, digamos assim, algumas coordenações. O BIM Manager hoje, ele existe para coordenar justamente esses projetos BIM. Ele não é um expert em softwares, ele somente, ele conhece a ferramenta, certo? E organiza de uma maneira que dê para que todos os projetistas, de uma certa maneira, não só ligado a um software, possa interagir em um mesmo modelo, certo? Uhum. Por exemplo, hoje nós trabalhamos com o Workset. O Workset, ele é um arquivo raiz, que ele é feito baseado num modelo, num empreendimento, num prédio, ou qualquer que seja o projeto, certo? Onde todos os projetistas, trabalhando de maneira bem transparente, contanto que cada um faça as suas devidas atualizações, porque cada um está no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. Só que consegue-se juntar todos esses projetos num único modelo, certo? E uma pessoa hoje gerencia isso. Então, nós chamamos de BIM Manager. Quando o BIM Manager cria uma equipe, hoje em dia, só citando um exemplo, as pessoas me perguntam, e aí como é que eu devo fazer? Eu devo pegar um projeto e já desenvolver em Revit? Eu não aconselho ninguém a desenvolver um projeto em Revit de início. Eu aconselho o escritório formar uma equipe chamada equipe BIM, certo? Onde lá tem um coordenador, BIM Manager, que ele vai desenvolver um projeto já executado no CAD, certo? Nós chamamos de projeto piloto. É interessante ele pegar um projeto que já foi feito, um projeto que já passou por mudanças, já passou por todo o processo, certo? E replicar esse processo no BIM, certo? Para ele formar a equipe dele, certo? Essa equipe, depois de formada, ela vai criar uma nova equipe, do qual essa nova equipe aí pode passar para o BIM, ok? Então, hoje nós temos perfeitamente a condição de juntar todos os projetistas, tanto faz ele estar no Brasil, tanto faz ele estar lá na Europa, ou na China, na Ásia, onde ele estiver, consegue-se ter essa interação, né? Através do BIM. Então, só para ver se eu entendi, eu sou um escritório de projetos e sempre desenvolvi meus projetos em CAD, em 2D, e quero passar a desenvolver agora em BIM, utilizando o Revit, por exemplo. Você não aconselharia eu treinar um projetista meu e ele passar a desenvolver diretamente em Revit? O passo ideal seria ele começar com um projeto já elaborado, modelar ele em Revit, aprender e em seguida, nos próximos projetos, aí ele poderia seguir já direto para o Revit. É isso? Isso. Ele vai se deparar com vários problemas, certo? Problemas que ele não teve no CAD. Então isso é um pouco desanimador, certo? Ele vai, o que nós chamamos de travar, ele vai ter um travamento e muitos escritórios optam em voltar para a plataforma CAD, certo? Entendi. Agora você imagina ele de um projeto já feito, um projeto já ter sido executado, ele esbarrar com esse tipo de problema. Ele com certeza vai voltar.
certo? Ele vai voltar atrás, certo? É mais Então, fácil eu dele aconselho, destravar. e se ele tiver um projeto novo, o cliente vai estar no ouvido dele. Só, eu preciso do meu projeto, eu preciso construir, eu preciso isso. Então, vai ser mais fácil ele voltar, certo? Então, eu não aconselho. Vamos pegar um projeto piloto, vamos desenvolver ele todo em Revit, vamos criar, vamos tomar isso como lição, esse projeto que a gente está fazendo aqui, para a gente partir para outros. Tá. Cara, última pergunta aqui para a gente ir para o case. Com certeza também temos estudantes de engenharia ou recém-formados, engenheiros que acabaram de se formar. O que é que você aconselha para esse pessoal que quer trabalhar com BIM? Eu recebi perguntas se vale a pena fazer MBA nessa área, cursos, como é que você aprendeu no seu caso e como é que você aconselharia para esse pessoal que é estudante ou recém-formado? Eu aconselho o seguinte, eu conheço vários amigos que ainda estão na plataforma CAD, certo? Alguns colegas arquitetos, continuam fazendo, mas sempre vem me falar, rapaz, o meu cliente quer em BIM. Aí por que você não faz BIM, né? Porque eles, não, eu ainda estou... Então, o que é que eu aconselho, principalmente ao pessoal que está no curso de arquitetura? Procura já iniciar com curso básico, e assim, vai procurando curso. Hoje a internet facilita bastante, nós temos videoaulas, nós temos pesquisas, várias bibliografia disponível, né? Várias bibliografias, vários livros. Hoje tem muito mais, hoje está bem didático. As faculdades já estão com outra cabeça, certo? Hoje eles já puxam para esse lado do curso, já puxam para esse lado do BIM. Os órgãos também já estão bem de olhos abertos em relação ao BIM, certo? Eles estão batendo nessa tecla, porque onde eu costumo dizer, eu nunca esqueci isso, que em 2010, uma escola da França sempre colocava dados sobre, porque era sempre questionado na Europa se o BIM era caro, se os projetos eram caros, se era uma coisa exorbitante, se valeria a pena sim ou não, né? Então, a pergunta que sempre essa escola dizia, que é uma escola da França, dizia o seguinte, rapaz, aí existem umas probabilidades, né? Se eu tenho 70% de melhora de qualidade de projeto, se eu tenho 80% de um melhoramento gráfico, se eu tenho um acréscimo de X% em as minhas aprovações de projeto, certo? Em conflitos. Hoje eu consigo detectar com muita rapidez os conflitos e tal. Se você tem tudo isso, se torna caro? Não. Entendi. É um investimento que você está fazendo em prol de uma qualidade no final de um projeto. Eu não digo projeto, porque o BIM ele continua até a execução final do empreendimento. Então, isso não é caro. Certo? Aí eu costumo dizer assim, quando você faz uma pergunta se é caro, eu costumo deixar com outra pergunta, certo? Será depois que não de todos vale a esses pena, dados, né? Você acha caro? Né? Não é. Então, pegando aí, isso que eu aconselho a todo... Não, pode concluir, Alisson. Então, a conclusão que eu chego e o conselho que eu dou a todos os profissionais, que façam esse investimento, que lá na frente você vai ver que os seus projetos vão estar muito mais qualidade. Outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, na plataforma CAD, a gente pensa pouco e trabalha muito. O nosso braçal é muito grande. Fazer porte, fazer fachada, fazer plantas e etc. No BIM, não. O BIM a gente pensa mais e trabalha menos. Então eu costumo dizer, mas o projeto BIM é mais rápido. Não. Ele leva o mesmo tempo que um projeto CAD. Só que eu tenho uma inversão de valores aí. O BIM eu penso muito mais e trabalho muito menos. Mas o tempo é o mesmo. Legal, cara. Cara, pois aproveitando que você fechou com chave de ouro e também que você falou de identificação de conflitos, eu acho que você estava se referindo a conflitos de disciplina, de elétrica com estrutural. E aí eu acho que a gente poderia apresentar um case que você já me enviou, o relatório. Então eu vou colocar aqui na tela e aí você pode ir comentando.
João, eu tentei trazer um projeto, certo? Um projeto pequeno, certo? Mas um projeto pequeno, complexo, né? E bem, é um projeto bem elaborado, que se trata de uma subestação, certo? Onde a gente colocou aí as disciplinas em BIM, né? Digamos assim, porque todas as disciplinas que nós inserimos dentro do projeto foram geradas informações, né? E como ele é um projeto bem compacto, então a gente teve aí nesse projeto várias referências, né? Então eu trouxe esse aí que frisou bem a questão do uso do BIM com as suas interferências. Bem, isso aí é um grande exemplo de interferência. Nós temos aí, no caso, 3 disciplinas, certo? Nós temos a disciplina de estrutura, temos a disciplina de arquitetura, não deixa de ter arquitetura, e temos a disciplina de hidrossanitário, onde nós temos as tubulações de esgoto, certo? E algumas tubulações relacionadas à própria instalação da subestação, né? No caso, nós temos também a elétrica aí. Então, temos caixa de elétrica e caixa de esgoto, né? E existem algumas observações, esse é o tipo de relatório que eu faço, né? Esse relatório ele é bem fácil de fazer, ele já é uma compatibilização simples, é somente a junção dos projetos, né, complementares junto com o projeto de arquitetura. A gente de cara já consegue detectar todas essas interferências aí. Aí nós temos aí vários modelos aí de vigas batendo em tubulações de esgoto, nós temos viga batendo em instalações elétricas, né, e assim vai. Aí é mais um exemplo, né, são interferências, né? Então, essas interferências, eu não sei se tem aí, João, um 2D de um projeto CAD, né? Porque nós temos algumas disciplinas que foram feitas em CAD, certo? Transformada para BIM, nos quais todas essas interferências, eu costumo dizer que é praticamente impossível se detectar isso em projeto, né? Nós iríamos ter esse tipo de incompatibilidade dentro da obra. Aí agora você analisa meu custo, eu já prevendo isso, eu já vendo todas essas interferências, porque na realidade eu costumo seguir o pé da letra. O BIM, ele é uma construção virtual. Então tudo que está ali está sendo construído, certo? Até o momento de eu partir para o real mesmo. E o real é onde eu estou gastando, né, onde eu estou mobilizado com a empresa tem vários funcionários, então ele vai desmanchar depois. Então isso é muito importante para a economia no final da obra, né? A gente vê que os projetos são altamente complexos, né? Que o projeto elétrico de uma subestação, ele tem seu grau de complexidade, né? E nós estamos vendo nesses exemplos que um simples projeto de estrutura causou toda a interferência em relação ao projeto elétrico, né? Então é muito importante isso, pelo simples fato da gente já conseguir detectar isso antes da nossa construção. Eu gosto de ver esse exemplo bacana, que ele mostra o real projeto em 2D, certo? Nós temos aí uma diferença de nível de 40 centímetros, certo? Isso aí é aquela fundação lá da subestação, certo? Nós temos aí uma diferença de 40 centímetros, no qual no mesmo desenho ele me mostra uma base de 30, certo? Então isso é um erro de desenho, é um erro humano, né, do projetista, certo? No qual no BIM, a possibilidade disso acontecer é zero, certo? Perfeito. Porque quando a gente trabalha georreferenciado, que a gente estipula os níveis, configurações de níveis e tal, isso é praticamente impossível acontecer, certo? Perfeito. Então a gente depara muito com isso no 2D, que no 3D já nos facilita bastante, a gente já se despreocupa disso. Alisson, para deixar bem didático, a diferença dessas cotas dá 40 centímetros, mas graficamente está representado isso. 30 centímetros. No BIM isso é impossível de acontecer. Isso é impossível de acontecer, porque quando você já referencia e coloca os níveis relativos do projeto em níveis relativos de georreferenciamento, certo? Então isso é praticamente zero de erro, porque não tem condição de fazer uma base de 30, você tem uma diferença de nível de 40. Show. Mas isso no CAD é bem comum, isso é uma falha de desenho. Uhum.
Vou passar aqui as imagens. João, esse é um projeto 2D, certo? Inserido dentro do nosso modelo 3D, certo? Então a gente vê aí a quantidade de linhas, quantidade de informações, certo? Agora você imagina um projeto desse indo para a obra, né? Então, vários níveis diferentes, vários, como se diz, várias caixas de elétrica, várias caixas de tubulações, né? Quando você está fazendo um projeto elétrico, você está pensando no seu, quando está fazendo um projeto de estrutura, você está pensando no seu, e juntar tudo isso é que é a grande sacada. A gente vê a complexidade do projeto de uma subestação, mas ao mesmo tempo a gente vê uma didática bem boa e uma boa compreensão quando a gente faz tudo isso em 3D, quando a gente faz isso em BIM, certo? E além de todas essas interferências encontradas, com uma facilidade bem maior, certo? Todas essas interferências foram retiradas, foram extraídas informações, certo? E quando isso é recalculado, quando isso o projetista vem e conserta, certo? A questão de níveis, tá? Isso automaticamente é atualizado. Legal, cara. Perfeito. Eu gostaria de encerrar só aqui passando mais alguma experiência vivida por mim, que é o seguinte, que quando a gente acredita, né? Acredita principalmente numa plataforma, que é uma coisa que a gente trabalha com isso todo dia, que a gente gosta de fazer, certo? A gente gosta de fazer arquitetura, a gente gosta de fazer construção. Então, quando você acredita numa coisa que vai te facilitar, é uma coisa que está te fazendo ali bem, é o teu diferencial, eu acho que a gente tem que sempre se aprofundar mais, né? Eu me lembro bem que eu participei de um congresso, certo, de arquitetura em 2012, certo, no qual lá tinha um mini curso falando sobre a plataforma BIM, certo, e eu fui o primeiro da fila, eu olhei para trás, tinha 15 pessoas, certo, então nós, num total de 16 alunos e profissionais e construtores que estavam lá, a gente assistiu a esse mini curso todinho. E eu tive o prazer também de participar de um outro congresso em 2014, 2 anos depois, aqui em Fortaleza, um congresso brasileiro, certo? Onde nós tivemos o mesmo mini curso, certo? E eu olhei para trás, tinham mais de 150 pessoas, certo? Então eu costumo citar esse exemplo, que quando eu olhei para trás que vi 150 pessoas, eu imaginei, a coisa está funcionando. É verdade. Então, quando a coisa está funcionando, vamos nos aprimorar mais ainda. É isso aí. Então, a partir de 2014, cresceu bastante. As construtoras, seminários, palestras, encontros, certo? Foram bem mais direcionados ao BIM do que propriamente a plataforma 2D. Né? Então, é essa a mensagem que eu deixo, que é uma coisa que está crescendo, vai crescer cada vez mais, e que a gente possa se aprofundar mais e mais novidades venham vir a respeito do BIM. Alisson, muitíssimo obrigado, cara. Realmente conteúdo riquíssimo. Acho que a gente conversou aqui, acho que não foi nem 30 minutos, mas dá para escrever um livro aí da quantidade de coisa que você passou. Muitíssimo obrigado mesmo. Espero que o pessoal também goste o tanto que eu gostei de ouvir você falando sobre BIM. Eu que agradeço. Volte sempre aqui. Vamos sempre estar trazendo conteúdo sobre BIM. Realmente não é só mais o futuro, é o presente, como você disse logo no começo do vídeo, mas o futuro tende a ser ainda maior, com os 6D, 7D, 8D se tornando cada vez mais frequentes. Muito obrigado, cara.